Brasil, eu sou Pedro Neto, eu sou VP hoje da Exec Florianópolis e também NSC consultante da Base. Eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre o quebra de skills, então como que a gente vai superar as barreiras, aí quais que são as desculpas que os nossos EPs apresentam para a gente durante o processo de vendas e também depois do processo de Approve até o processo de Realize, ok? Então vamos lá. Antes de tudo, você precisa entender que quando você está trabalhando com quebra de skills, a gente está realizando a venda de um intercâmbio, a gente não está vendendo uma calça ou um sapato. Qual é a consequência direta disso? Que nós, como time de vendedores, precisamos sempre criar e agregar muito valor ao nosso serviço, né? Porque às vezes nem sempre é fácil de visualizá-lo para o nosso consumidor. Então, sempre que você estiver quebrando uma excuse, lembre-se sempre de agregar muito valor ao nosso intercâmbio, de fazer e passar a mentalidade para o nosso consumidor de que o intercâmbio é a maior e a melhor experiência da vida dele, que ele vai realizar pelos próximos anos aí. Tá certo? Então, entre as skills durante o processo de venda, então pré-approved, antes do approved, a primeira que a gente encontra sempre é de tempo. Eu não tenho tempo para realizar uma infosession, ou eu não tenho tempo para realizar um intercâmbio. E aqui vocês podem puxar muito a pauta de flexibilidade. Então, por exemplo, você não necessariamente vai fazer uma infosession presencial, você pode flexibilizá-la fazendo online, fazendo uma ligação pelo WhatsApp para economizar aí vários dias de conversa pelo WhatsApp em alguns minutos de ligação para garantir que a infosession seja feita. E outra coisa que vocês podem fazer para pessoas que não têm tempo para intercâmbio é mostrar que o nosso intercâmbio é de 6 semanas e majoritariamente eles acontecem no período de férias. Podem citar também que existe sim a possibilidade ou de viabilizar a possibilidade de realizar a emissão de um certificado ou de um documento que justifique a realização do intercâmbio para ser apresentado na faculdade, no trabalho, na universidade e assim sucessivamente. Outra coisa que a gente enfrenta é a de interesse. Então, por exemplo, não estou muito interessado, não quero ver agora, não vou olhar agora. Para isso, eu recomendo que vocês sejam muito dinâmicos, então tragam muitos vídeos, muitas fotos, muitos links interessantes para agregar a venda de vocês. Então, nada de textos longos, nada de áudios de 4 minutos, nada disso, sejam muito objetivos e criem uma venda muito palpável para o nosso consumidor. A outra é de questões pessoais. E aqui, questão pessoal, surgem muitos pais. Então, por exemplo, eu não chamo pais de tomadores de decisões, eu chamo eles de influenciadores, porque o nosso consumidor jovem, se ele tomar a decisão de realizar o intercâmbio, ele vai sim convencer os pais a ajudá-lo nessa experiência. Só que para isso, caso seja necessário realizar um contato com os pais, se ofereçam sim aí para realizar uma infosession com eles, para ligar por telefone, para entrar em contato e mostrar para os pais o quão essa experiência de intercâmbio é e vai ser muito enriquecedora para o filho e para o futuro do filho deles. A outra é, eu só queria informações mesmo, não estou muito interessado agora, só queria saber X ou Y. A gente, como preza pela experiência do nosso consumidor, vai sempre responder todas as dúvidas dele, então se ele perguntar X ou Y, você responde X ou Y, mas obviamente eu trago de novo a pauta do interesse, a pauta do dinamismo, encante o nosso consumidor nessas etapas para mostrar do porquê ele deve querer se informar mais, porque essa é a oportunidade da vida dele. A outra é em relação a dinheiro, daí tanto questão de realizar o intercâmbio quanto de pagar a FII, que é a taxa da IESEC. Em relação a isso, tu pode puxar muito a questão de planejamento financeiro, você pode oferecer ajuda, pode oferecer planilhas, pode oferecer sites que vão mostrar para ele custo de vida no país de destino, e que, obviamente, nos países que a gente trabalha, muitos deles, o custo de vida é menor ou muito parecido com o Brasil, então, tu pode falar sobre isso. E se a questão for o de não ter dinheiro para pagar a FII, recomendo aí que você converse com a sua vice-presidente de finanças para viabilizar a possibilidade de dar algum desconto ou parcelar mais e assim sucessivamente. Seja muito estratégico quando a gente fala de descontos ou parcelamento. Então, se você for dar desconto ou parcelar, seja um negociador. Tipo, eu vou te dar o desconto, eu vou parcelar em X vezes, mas então tu tem que pagar até tal data. Então, seja um verdadeiro negociador aí nesse sentido. E por último, o Black Friday, então, não vou fechar com vocês agora, porque eu vou fechar no desconto da Black Friday de vocês. Esse argumento, assim como qualquer organização no mundo, a ESEC não consegue prometer que vai realizar um evento de desconto futuro. Então, justamente por isso, vocês têm que se mostrar para eles que se ele não fechar intercâmbio agora, não existe a possibilidade, talvez, de ter um desconto futuro. E lembrem ele que as melhores oportunidades estão sendo abertas agora e que acabam muito rápido. E que caso aconteça uma Black Friday, se acontecer, a quantidade de aplicações sim vai ser muito
muito grande e pode ser que ele perca a vaga que ele queira porque ele pode ser não selecionado, tá bom? Ainda sobre Excuses, uma não pontual, mas falando sobre Excuses, depois do Approve It, até o período de Realize, aí para o pessoal de VD, acontece do EP de repente aparecer antes da experiência falando que não quer mais realizar o intercâmbio. Ah, porque ele conseguiu um emprego, conseguiu um estágio, as aulas vão começar antes do que ele estava planejando, ou ele vai se mudar, não sei, alguma situação desse tipo. Eu não vou passar exatamente ponto a ponto de como quebrá-los, fica os meus contatos depois, para que vocês, caso necessário, queiram me chamar para falar sobre isso, mas quando uma situação dessa acontecer, a primeira coisa é vocês entenderem o porquê. Então, o porquê você não vai conseguir realizar? Qual é o motivo? É o motivo X. Então, mas o que está levando ao motivo X a acontecer? Seja muito empático. E esse empático realmente, eu entendo, deve ser muito triste que tu conseguiu esse emprego, mas esse emprego em que o que você faz nele? Eu faço planilhas. Então, olha só, o teu intercâmbio é uma oportunidade não somente de crescimento e desenvolvimento pessoal, mas também profissional e internacional. Muitos dos nossos trainees, dos nossos intercambistas, então tu pode aí citar alguns casos, se tu tiver, a gente consegue fazer um documento e as empresas entendem essa ausência aí de 6 semanas porque elas entendem que é um investimento no colaborador delas. Então, assim, tente sempre entender o porquê e ser muito empático com o seu intercambista. Tipo, entenda a sua situação, mas pensa que o nosso intercâmbio vai agregar nisso, entendeu? Essa é uma grande questão. E sempre sejam muito claros, isso é um ponto muito importante, sejam muito claros com o nosso consumidor de que não é possível mudar a data do intercâmbio. Se os motivos não estiverem dentro da XPP. Então, eu recomendo que vocês leiam a XPP, Exchange Policies Program, que lá tem claramente os motivos aceitáveis para uma quebra ou uma troca de Realized. Então, alguns dos motivos são alguma doença, algum acidente com familiar direto, ou, por exemplo, guerra civil no país de origem ou de destino. Mas, por exemplo, eu consegui um emprego, não me planejei, não consegui dinheiro a tempo, não é aceitável a mudança de Realized, a mudança de data. Então, deixem isso muito, muito claro mesmo para ele, que é possível vocês vão conseguir contornar essa situação. E daí, falando sobre quebra de excuses no geral, independente se é no processo pós ou pré-approved, eu trago para vocês uma metodologia que a gente chama, na verdade, não é necessariamente uma metodologia, mas um sistema de informações que você consegue passar, que a gente chama de gatilhos mentais, porque a gente sabe que, como ser humano, muito da nossa realidade é movida à psicologia e como a gente lida com as mensagens e como elas são passadas para a gente. Então, recomendo que depois do vídeo vocês pesquisem um pouco mais na internet sobre isso, mas já agilizando, um dos gatilhos mentais é sobre urgência. Então, utilizem frases, palavras que passem muito urgência para o nosso consumidor. Então, palavras como seleção, palavras como recrutamento, limite, faça ele entender que essa é a oportunidade da vida dele. Caso ele não realize, ele vai se decepcionar por anos por não ter realizado isso, tá? Então, cite muito, fale muito sobre isso. Tragam muita autoridade, então estudem sobre o que vocês vão falar, tragam muita autoridade no tom de voz, na postura de vocês, entendam o que vocês estão falando, apliquem spin selling, entendam quais são os problemas do seu consumidor e como que o nosso serviço, o nosso intercâmbio vai resolver esses problemas dele. Antecipação, então criem cenários para o nosso intercambista, para o nosso EP, desculpa. Então, tipo assim, ele quer realizar um intercâmbio porque quer desenvolver um idioma. Cria um cenário para ele. Então, imagine se você, daqui 3 anos, numa entrevista de emprego, em que você é testado, o pré-requisito é espanhol, e eles te testam. E você passa e se dá super bem porque você fez um intercâmbio e ficou 1 mês e meio na Colômbia. Então, crie esse cenário que vai te ajudar bastante. Paradoxo de escolhas, então todas as opções que vocês derem para o seu consumidor, ele tem que ser escolhas fechadas, então não pergunte que país você gostaria de ir ou que projetos você gostaria de realizar. Pergunte, você quer ir ou gostaria de ir para o México ou Peru? Ou você gostaria de projetos sociais ou ambientais? Sempre escolhas fechadas, tá bom? E por último, referência. Então, se você já realizou um intercâmbio da ISEC, show de bola, você é referência para o seu consumidor. Caso contrário, traga muitos vídeos, muitas imagens, depoimentos, chame pessoas do seu escritório que fizeram XP para dar depoimentos e realmente mostrar e provar para o seu consumidor o porquê é tão incrível uma experiência da ISEC. Então é isso, galerinha. A gente não tem muito tempo, mas recomendo aí que vocês me chamem. Eu sou Pedro Neto, NST, vocês conseguem o meu contato na Contact List. Fico à disposição para qualquer dúvida de vocês e conto vocês aí para realizarem os processos de pré e pós-approved para garantir o desenvolvimento de liderança e impulsionar os resultados da ISEC no Brasil como um todo, principalmente de ODV, tá bom? Valeu!